Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo para vocês hoje do módulo de Swing Trade, com a nossa aula de número 16, o ROI. Mais um dos indicadores fundamentalistas aí para a gente ir evoluindo na nossa análise, né, de o que são bons ativos e do que não são. Para tu chegar até aqui, aproveitar melhor essa aula, aquele beabá de sempre, já tenha teu cadastro na corretora, saiba como comprar ações, assiste às aulas anteriores que vão te trazer até esse ponto, principalmente 1, 4, 7, 8 e 12, tá? Essas são as fundamentais se tu não tiver tempo de ver todas agora, para tu poder entender bem o gancho desse vídeo aqui. O ROI, então, gente, é o famoso Return on Equity, tá? Retorno sobre o patrimônio líquido. Subjetivamente, ele é o quanto cada R$1 aplicado pelo investidor gera de volta para ele. Tá? Então é o valor de cada R$1 investido. Lucro líquido sobre o capital social da empresa ou lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. Gente, o ROI, então, ele leva em consideração o capital próprio que a empresa tem acumulado e utiliza para se manter em atividade. Ele mede os esforços da gestão dessa empresa, se eles estão dando resultado ou não. Não confundir com ROI, tá? Que é o retorno sobre investimento. Esse é outro cara, é outro indicador, é outra fórmula, tá? Estamos falando aqui de ROE. Lembrem de equity. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar desse termo aí em outros geradores de conteúdo, quem está entrando bem a fundo nesse mundo de investimentos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o ROI, né? O lucro líquido sobre patrimônio líquido. Tá? A gente multiplica por 100 o resultado para ser expresso em percentual. Matematicamente, pessoal, para a gente desmistificar isso aqui um pouquinho, a gente pode ver que se a empresa ela obtiver mais lucros num determinado período ou ela mantiver o mesmo lucro diminuindo o seu patrimônio, o ROI vai aumentar. Se a empresa obtiver menos lucros ou aumentar o seu patrimônio sem subir os lucros junto, o ROI vai diminuir. Então vejam que é isso que o ROI está mensurando. Isso é matemática, tá ali na fórmula, tá, gente? Repara que se ambos aumentarem proporcionalmente, ou seja, a empresa subiu o seu patrimônio, mas o lucro subiu junto. Se isso subir proporcionalmente igual, o ROI é constante. Para a gente seguir a nossa análise, depois do PL é um dos primeiros indicadores que a gente consegue observar, né, visto que o cálculo do retorno financeiro é feito proporcionalmente ao valor investido. Como já foi falado lá no começo, é o valor então de cada R$1 vale de volta para o investidor. Rendimento indicado na hora em que você investe é sempre calculado em cima do valor que você depositou no investimento. Logo, sua taxa de rentabilidade nada mais é do que o ROI calculado sobre o valor total investido. Quanto vale cada R$1 investido, como eu já falei. Pode-se inclusive dizer que o capital investido é o patrimônio líquido, e enquanto o ROI é a taxa de rentabilidade observada. ROI negativo, gente, aqui é um ponto que muitas vezes gera dúvida, né? Como que pode um ROI ser negativo, tá? Para que a conta do retorno sobre patrimônio faça sentido dentro da realidade de uma empresa, é fundamental que ela tenha um patrimônio. Tá? Uma gestão ruim pode não apenas fazer com que a empresa tenha menos lucros, mas também corroer o patrimônio dessa empresa, desvalorizando ou reduzindo. Por exemplo, no caso de uma venda de uma filial, o patrimônio daquela empresa reduziu absurdamente. Por exemplo, ela tinha 3 empresas, ela vendeu 2, ficou só com uma. O patrimônio dela foi enxugado absurdamente, ao ponto do lucro ficar negativo. Tá, gente? Então, ver um ROI negativo significa que o negócio não apresentou lucro no período analisado, registrando um prejuízo que corroeu seu patrimônio. Tá? Muito comum em empresas então que estão recém saídas de uma recuperação judicial, a antiga concordata, uma empresa que precisou passar por reajustes de sua estruturação física para poder seguir no mercado. Tá? Então, o ROI ideal, tá, gente? Vocês estão vendo um indicador ali do lado, mas o ROI flutua com base em diversos fatores. Tá? O período que tu analisar, o nível de maturação dessa empresa, o histórico da empresa, o contexto socioeconômico do país, inclusive, e pagamentos recentes de dividendos. Uma empresa que puxou dinheiro do caixa para pagar dividendos agora pode ter, sim, seu patrimônio aí afetado e o seu lucro afetado, né? Porque tu pegou um pouco do teu lucro,
Muitas vezes as empresas elas sacrificam até parte do seu patrimônio para poder pagar um dividendo alto e aí afeta todo o ROI. No geral, como uma regra básica aí, espera-se um ROI mínimo de 15%, tá? Constante na empresa. Isso conforme dados aí no blog da própria corretora Rico. Então 15% seria um valor bom. Vejam que está na faixa intermediária ali do regular. Valores muito abaixo disso, pode ser que a empresa não esteja com uma gestão ideal e que ela esteja daqui a pouco sacrificando seus lucros para pagar dividendo demais, o que a gente sabe que é uma tática para atrair investidor quando a empresa não está sólida. E valores muito altos de ROI, pode ser que a empresa está perdendo patrimônio demais ou que ela teve um boom de lucro muito grande num determinado momento também. Por exemplo, como foi falado antes com a venda de uma filial. Então, daqui a pouco tu vendeu uma filial por um valor muito alto que tu perdeu um pouco de patrimônio, mas o lucro que isso injetou na teu caixa foi absurdo. Então o teu ROI dispara lá em cima, tá? Vale lembrar, gente, que as dívidas não entram no cálculo do ROI. Então, muito cuidado com isso, gente. Patrimônios muito pequenos com altos rendimentos também mascaram resultados. Por exemplo, uma desenvolvedora de app de celular que tem um escritório com 4 computadores. Tu tem um lucro muito grande num patrimônio dessa empresa muito pequeno. Tu tem lá 4 PC e um escritório lá, com um lucro absurdo de desenvolvimento de software. Então tu pode ter um ROI lá nas alturas. Por isso, nunca dá para analisar o ROI individualmente. É um indicador que pode estar mascarado e vem para somar na tua análise, não para ser a cereja do bolo. Ele não é um indicador lacrador. Ele é um dos que entra para somar na nossa análise, tá, gente? Para comparar o ROI de empresas diferentes, é sempre aconselhável que sejam do mesmo setor para efeitos de paridade de eficiência, tá? Como a gente viu aí, o ROI tem muitas flutuações diferentes, então é complicado tu analisar, por exemplo, uma empresa gigante tipo uma Embraer, que tu tem uma estrutura gigantesca para sustentar a fabricação de avião, tu querer comparar com o retorno sobre o investimento de uma desenvolvedora de software. Que tu tem às vezes um lucro até maior, só que com um patrimônio muito menor. Então a tua estrutura necessária é muito menor. Então tu não pode comparar os ROIs dessas duas empresas. Gente, então nas próximas aulas a gente vai ver o ROIC, vai ver a dívida bruta sobre patrimônio e a análise fundamentalista completa, então com todos esses indicadores que a gente vem vindo para poder fechar aí o nosso pacote e ter realmente certeza do ativo que a gente está comprando ou não, né? Então, frase do dia aí para você, gente, o mercado precifica as coisas erradas. Preço é o que se paga, valor é o que se ganha. Frasezinha do Warren Buffett aí. Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei. Segue a gente lá nas redes sociais, tudo isso é de graça, pessoal. E ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal, vocês não têm ideia. Brigadão, pessoal, e até a próxima. Forte abraço!